Mulheres, mais que bom dia, mais capenga, que é isso? Bom dia, irmãs! Que mulheres mais lindas, você olhou ao seu redor? Como esse salão tá lindo, quantas mulheres maravilhosas que Deus trouxe aqui para nós. Espero que você se sinta muito bem-vinda. Você que está chegando pode vir já achando o seu lugar. Nós vamos começar bem no horário. Eu sei que tem gente vindo ainda na pista para chegar, mas nós vamos pensar também nas que já chegaram e vamos honrar também as que chegaram no horário certo. Queridas, vou começar com alguns avisos e para ajudar a gente no nosso dia hoje, tá bom? Esse dia a gente orou muito por ele, sonhou muito com ele, e nós sabemos que ele vai ser para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor. Então eu quero avisar algumas coisas para vocês. Ali no fundo e aqui na lateral nós temos banheiro para vocês, tá bom? Banheiros femininos, e temos também um bebedouro bem grande lá no fundo. Se você tem um bebezinho e vai precisar de alguma forma usar o berçário para trocar fraldinha, alguma coisa, ali subindo a escada, já à sua direita, você vai encontrar o berçário preparado para receber vocês, tá bom? Nós pedimos que você encha a sua garrafinha para evitar sair. Nós vamos estar gravando o culto de hoje, depois vamos estar postando em alguns grupos. Se você quiser compartilhar depois com as irmãs da sua igreja, você pode nos procurar, a gente vai estar disparando para você assim que tiver montado. Nós queremos primeiro agradecer a Deus, a essa igreja, os líderes da nossa igreja, a todas as mulheres da MPIBA que nos ajudaram contribuindo com alguma coisinha gostosa aí para o nosso coffee break, aos homens da PIBA que estão ajudando a gente desde cedo ali no estacionamento. É muita gratidão. E a equipe da MPIBA? Nós temos uma equipe muito grande, que Deus nos tem abençoado e que está trabalhando como formiguinha hoje. Então temos a equipe da mídia, temos a equipe do louvor que está nos abençoando, temos a equipe da recepção, temos a equipe da alimentação, temos a equipe de missões, que nós temos hoje, vamos ter um grupo de haitianas também aqui conosco. As irmãs haitianas que estiverem chegando, nós temos aqui a programação em crioulo. Tá bom? Todos os cânticos em crioulo. A Maria vai estar entregando para as nossas irmãs haitianas o culto todo em crioulo, com os louvores para ajudar. Temos também a equipe de finanças que nos ajuda, a equipe que ajuda a cuidar das nossas crianças. Então é muita gente. Mas graças a Deus por isso, porque sem esse grupo a gente não conseguiria estar servindo aqui ao Senhor. Queridas, eu ia pedir para você, se você trouxe sua Bíblia, ou então chegar pertinho de quem tem aí, nós vamos estar lendo o versículo tema do nosso dia de hoje, e vamos estar depois passando para um tempo de oração antes de começar o nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos ler? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou ler novamente. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Dulce vai estar fazendo a oração para nós agora. Ela é missionária da nossa igreja e também por um ministério chamado Crossover. Ela trabalha entre os povos não alcançados. Ela vai estar depois sentada na mesa ali de recepção. Tem alguns pedidos específicos que ela precisa de oração, que nós não podemos falar agora, porque o culto está sendo gravado, que ela trabalha com países perseguidos. Então, por favor, se no final da reunião, no intervalo ali, você quiser orar especificamente, ou saber como estar abençoando a vida dela, ou querer saber esse pedido de oração que ela precisa que nós, como mulheres, estejamos orando, procura ela, por favor. Obrigada, Lilian. Eu estou feliz porque o seu Haroldo Heimer, fundador da Palavra da Vida, disse um dia assim:
Eu descobri que eu estou velho. Eles sempre me chamam para fazer a oração de encerramento. E eu fiquei tão feliz que eu estou fazendo de abertura. Vocês não têm noção como eu fiquei feliz. É exatamente isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia tão lindo. Até o clima mudou para que nós estivéssemos melhor acomodadas aqui. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Eu quero agradecer ao Senhor por cada detalhe, cada mulher que está aqui, que teve que deixar coisas prontas, que decidiu tirar esse tempo para ouvir a Tua palavra, para ter comunhão com as irmãs. Quero agradecer pela segurança das que vieram de outras cidades, de outros lugares. Muito obrigada, Pai, por tudo isso. E eu quero agradecer especialmente pela liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor, de nos reunirmos. Nesse momento, irmãos nossos estão presos, estão encarcerados, estão sendo perseguidos, estão escondidos nas matas. São tantas situações. E nós temos toda essa liberdade. Então, que nós aproveitemos ao máximo, que nós cultuemos ao Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos colocou num país onde nós temos liberdade para te adorar. Muito obrigada por isso. Que nós tenhamos gratidão no coração e menos reclamação pela situação política, pela situação do nosso país, que não é tão agradável, mas o Senhor nos dá a liberdade de nos reunirmos, de louvarmos ao Senhor, de cultuarmos, de estudarmos a palavra, de carregar a palavra na nossa mão. Senhor, muito obrigada por isso. Dá-nos um tempo muito abençoado. Ajude a Naná, ajude a nós também, que Teu Espírito Santo esteja cuidando dos nossos corações, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Obrigada, Dulce, que alegria poder ter você. Queridas, as que estão à porta podem entrar. Se você chama aqui, se você tem alguém lá que está chegando, que tem lugar do seu lado, dá um toquinho aí para todas poderem entrar. Nós temos a alegria de ter um grupo de louvor renovada a idade. Olha que delícia, gente. A gente tem as jovens há mais tempo, nós temos as jovens há menos tempo e a gente se dá muito bem. Fica à vontade, por favor, Cíntia e equipe do louvor. Obrigada, Lilian. Bom dia, meninas. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Salmo 156. Vou convidar você a ficar em pé e louvar. Nós vamos começar cantando Reina. Ele reina sobre o meu ser, sobre o meu viver. Tudo que eu faço, Ele reina. Vamos lá? Reina sobre o meu ser,
o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Nós vamos continuar louvando e tá muito bonito. Se vocês pudessem ouvir daqui de cima, muito lindo. E lá em Romanos 11:36 ele fala assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E nós vamos ouvir isso. A Naná vai conversar um pouco com a gente sobre o trabalho. E o trabalho é para ele, é por ele, é para ele. Nós vamos louvar cantando esse versículo também. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Vamos fazer mais uma vez só a igreja, a capela? A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Amém. Podem sentar. Para Ele a glória. Para Ele a glória. Agora nós queremos rapidinho conhecer você que está nos visitando, que veio prestigiar esse dia tão especial. Eu quero pedir para a equipe da integração se posicionar. Nós temos um carinho para entregar para você que está vindo nos visitar. Tá bem?
Então, vamos esperar a equipe da integração se posicionar. Se você, então, veio nos visitar, é de uma outra localidade, ou de uma igreja, ou veio só nos visitar mesmo, ia pedir para você ficar um minutinho em pé, para que a gente possa te reconhecer. Só um pouquinho, tá? Nós temos mulheres de vários lugares aqui. Nós temos mulheres de Bragança, Pedreira, Socorro, Piracicaba. Nós temos mulheres de São Paulo. Nós temos mulheres da onde? Bragança, já falei. Onde mais? Socorro, Valinhos, Bragança, Monte Verde. Cadê as mulheres de Monte Verde? Gente, esqueci alguém? Guarulhos, Campinas, Minas Gerais, Salinas, gente, que maravilha. Então eu ia pedir para, aonde? Caieiras? Gente, mas acordaram muito cedo. Quem é a turma que acordou mais cedo hoje aqui, que veio de mais cedo? Ah, que horas aí acordaram? Equipe, então, da MPIBA, integração, se aproxime, então, elas vão entregar para vocês. Ah, depois do intervalo? Beleza. Então, no intervalo, todas vocês, procurem ali, vocês têm um presente carinhoso da nossa equipe da MPIBA. Podem se sentar. É assim que a gente recebe. Glória a Deus por você que está aqui. Se você está nos visitando e não conhece ainda o Evangelho, quer conhecer mais, você vai ter um presente mais especial ainda. Você ganha os dois, tá? Mas se você quer conhecer sobre o Evangelho, você está nos visitando, você vai pegar esse presente ali também na mesa da MPIBA, tá? O Evangelho de Jesus, de Paul Washer. E se você quiser, o presente é triplo. Você vai ter um curso online sobre o que é o Evangelho de 5 aulas, tá bom? Se você quer conhecer sobre o Evangelho e você quer conhecer mais sobre Jesus e tem dúvidas, você vai falar, eu quero o presente especial. É o nosso código, tá bom? Então, esse eu quero o presente especial. Nós vamos estar, sem demora, já passando a palavra para a Naná. Eu quero pedir que a Camila, a esposa de um dos nossos pastores, venha aqui para orar pela gente. E eu quero que a gente lembre das mulheres que não puderam estar aqui. Tem algumas mulheres que gostariam muito de estar e que não vão poder. E a gente está precisando de oração por elas também. Tá? Então, nós precisamos que você ore para nós, por favor. Principalmente, eu estou lembrando da irmã Deni. Ela gostaria muito de estar aqui conosco e não vai poder estar. Então, por favor, ore por ela e por outras que não puderam estar. Camilinha, que bom. Bom dia, mulheres. Que alegria ver tantas de vocês aqui. E para mim é uma alegria enorme a chamar a Naná, apresentá-la, orar por ela. Naná é uma amiga querida de muitos anos, crescemos juntas aqui na PIBA e depois Deus a levou para outros lugares e hoje ela tem um ministério, Filipenses 4:8, um ministério muito especial para as mulheres, né? Ela vai poder falar mais e é uma alegria poder te ouvir hoje pessoalmente, né? Ao vivo, muito especial. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça e tua misericórdia em nossas vidas. E obrigada porque a morte e ressurreição de Cristo Jesus nos torna uma família. Obrigada, Senhor, porque hoje podemos abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Use a vida da Naná, aquilo que ela preparou, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para ministrar os nossos corações. Que o Senhor a ajude, a capacite e que ela seja um instrumento do Senhor para falar a cada uma de nós. Cuide daquelas que não puderam vir hoje, mas que terão a chance de ouvir depois. Que o Senhor também abençoe a vida delas e que elas possam aquietar seus corações e entender também esse momento que elas têm passado, que o Senhor tem permitido. Que elas estejam quietas em casa, ou no hospital, ou se recuperando. Que o Senhor
abençoe e cuide desses corações também, ó Pai. Ministra o coração delas também. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Que alegria que é estar aqui, gente, de verdade. Vocês não têm noção da sensação de estar em casa que eu sinto toda vez que eu tenho o privilégio de estar em Atibaia e mais especificamente na Piba. É com muita alegria que eu tenho já visto já de longe tantos rostos conhecidos que são parte da minha vida. Não vou nem dizer fizeram parte da minha vida, mas que são parte da minha vida e de forma tão especial. Como a Camila falou, eu cresci aqui na Piba. Foram anos muito preciosos, valiosos, no qual a palavra de Deus foi plantada e inculcada no meu coração. Então, por isso é muito especial estar aqui. E vê-las todas, vê-las tantas, reencontrar tantas de vocês. E ver que mesmo no passar dos anos, mesmo no passar de muitos anos às vezes, né? Como é o caso, já faz 16 anos que eu não sou mais dessa igreja. Mas o nosso Deus continua fiel. E a prova... Uma das muitas provas disso é que Ele nos tem sustentado na sua palavra, amém? Então, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de incertezas, de dores, de perdas, de dificuldades que tantas de nós atravessamos na nossa história, o nosso Deus, Ele continua sendo bom, o nosso Deus continua estando no controle absoluto de todas as coisas e Ele tem nos conduzido em tudo o que a gente faz. E estar aqui também é muito nostálgico para mim, porque eu me lembro que durante a minha adolescência, que foi vivida nessa igreja, muitas das questões que hoje a gente vai falar, elas eram muito latentes, elas eram muito reais, que é as questões que dizem respeito a trabalho, que dizem respeito ao que a gente vai fazer. E Deus trabalhou muito na minha vida nessa área, mas assim, muito mesmo. Eu não tinha ideia do que estava por vir quando eu falei, eu acho que eu vou ser enfermeira, né? Eu não sabia o que estava para acontecer, mas Ele sabia, Ele sempre soube. E essa mensagem da soberania e do controle absoluto do Senhor sobre todas as circunstâncias da nossa vida, é algo que a gente já precisa começar a destacar. Porque eu não sei em que momento você está agora. Eu não sei em que momento da sua caminhada você está hoje. Obrigada. Talvez você tenha algumas decisões pela frente em relação a esse assunto, em relação a como você vai trabalhar. Talvez você tenha decisões em relação a que tipo de carreira você vai escolher. Talvez você tenha decisões em relação à aposentadoria, em relação à forma de trabalho que você tem que exercer hoje na sua vida. Mas um fato é inegável. Nós, mulheres, precisamos decidir sobre trabalho em todas as fases da nossa vida. Todas as fases da nossa vida, nós precisamos tomar alguma decisão sobre a forma de trabalho que nós vamos exercer. É um pouco interessante que essas decisões normalmente acompanham algumas das transições da nossa vida. Seja a transição de estudante para o término do período escolar, seja para o início de uma família, seja para a criação de filhos, ou seja para você se consolidar profissionalmente como mulher solteira ou como mulher casada. Nós precisamos tomar decisões sobre trabalho todas as fases da nossa vida. E a gente quer acertar, não quer? Acho que ninguém aqui, quando pensa sobre trabalho, de forma bem sincera, fala assim, não, eu vou fazer o que eu quiser, eu não ligo para qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando esse é o assunto, o que a gente quer não é saber a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não quer estar naquele centro, acho que aquele lugar imaginário que a gente criou talvez, que é o centro da vontade de Deus, e eu quero estar naquele centro, porque se eu não estiver no centro, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. A gente quer agradar o Senhor, e esse desejo é legítimo. Mas porque muitas vezes a gente se perde ao olhar para a Bíblia, e muitas vezes acha que a Bíblia não tem nada a falar sobre esse assunto, ou a gente pega só um outro assunto, um outro texto que tem trabalho no título, no versículo, a gente acaba achando que a Bíblia fala muito pouco sobre esse assunto.
E aí, porque ela fala muito pouco, eu começo a achar que ela não conversa com as minhas dúvidas de hoje. Que ela não conversa com os meus dilemas atuais em relação à carreira, em relação a exercer um trabalho remunerado ou não, em relação a diminuir a minha carga horária ou não, em relação a assumir o cuidado de algum parente meu por conta de saúde ou não, em relação à minha aposentadoria, em relação à forma de trabalho quando eu estou viúva, quando eu estou solteira. E aí eu começo a achar que a Bíblia não fala muito sobre isso, mas eu quero acertar. Então eu não sei, se você for um pouquinho como eu, talvez o que você faça é, bom, se a Bíblia não diz, eu vou começar a procurar modelos. Eu vou começar a procurar inspirações. E aí a gente começa a olhar para os lados. A gente deixa de olhar para a Bíblia e começa a olhar para os lados, procurando mulheres que nos inspirem. Mulheres que tenham uma carreira que talvez a gente admire. Mulheres que tenham feito escolhas em relação à criação dos seus filhos, em relação à sua jornada profissional, em relação à forma de trabalhar mesmo ao longo da sua vida. E a gente escolhe uma e fala assim, é ela. É ela. Eu quero ser como ela. E veja, num certo sentido, nós nos inspirarmos em algumas mulheres é algo completamente saudável e legítimo. Mas quando a gente começa a olhar para modelos de mulheres e achar que a nossa vida tem que ser igual a delas, a gente começa a cair num padrão de comparação que é muito perigoso. Porque Deus nos criou de uma forma muito, muito única. Tão única, que aquela mulher que eu admiro e que eu gostaria de ser como ela, Deus deu para ela um conjunto de habilidades, de dons, de circunstâncias, uma condição financeira, características da sua própria personalidade mesmo, no sentido mais normal da palavra, características dela que são só dela. E que se eu olhar para a minha vida e falar assim, eu tenho que ser igual, mas todas as minhas circunstâncias são diferentes, eu vou ficar muito frustrada. Eu vou ficar muitas vezes invejosa, vou me sentir ressentida das circunstâncias que o Senhor me colocou hoje, descontente e sem entender por que ela parece tão feliz, tão plena, tão realizada, e eu luto tanto com as escolhas que eu tenho que fazer diariamente sobre trabalho. E eu não falo isso a partir da perspectiva de uma amiga minha que eu aconselhei e me contou. Eu falo isso a partir da perspectiva de alguém que viveu essas coisas. De alguém que realmente olhava muito para os lados e ficava procurando mulheres que pudessem ser inspiração em relação àquilo que eu queria fazer. Não assim, inspiração no geral. Mas eu tinha uma coisa que eu queria na vida e eu falava, agora é isso que eu quero, agora eu vou achar uma que fez e também deu certo. Era mais ou menos isso que eu queria. E olhava para os lados e buscava, na comparação, um modelo que pudesse, de repente, validar a minha escolha. E eu lutei com isso até que um dia, num blog muito querido, que eu li há muitos anos atrás, eu me deparei com a explicação de um texto que está lá em João, capítulo 21. E eu quero começar a nossa conversa hoje aqui, convidando você para abrir lá em João, capítulo 21. Talvez um dos trechos mais preciosos para a minha vida. Em que Jesus, na verdade, está dando uma dura em Simão Pedro e em mim, e talvez em você também, no sentido de onde tem que estar o nosso olhar para as coisas quando a gente fala sobre trabalho ou sobre qualquer outra coisa. E o contexto desse texto é mais ou menos o seguinte: Jesus estava lá com seus discípulos e Simão Pedro vira para ele e fala, Senhor, você me ama? Não, Jesus fala para Pedro, desculpa. Fala, você me ama? E ele fala, sim, eu te amo. Aí Jesus repete a pergunta e fala, você me ama? Ele fala, sim, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Aí uma terceira vez Jesus pergunta, e aí acho que Pedro fica um pouco irritado. Porque ele falou, poxa, eu já respondi 2 vezes, vou responder uma terceira. E aí ele responde já meio sem paciência e fala, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Na sequência dessa resposta, o que se segue é um diálogo muito esquisito. Porque Jesus fala basicamente para Pedro a forma como ele iria morrer a partir disso. E aí, quando Pedro escuta isso, ele entende que é o tipo de morte que ele iria ter. Ele olha para o lado, e é a partir daí que a gente vai ler. Veja lá, no versículo 20, João 21, versículo 20 em diante, diz o seguinte: Pedro voltou-se
e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Era João, tá? 21. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Essa resposta de Jesus, ela calou profundamente no meu coração, que ficava o tempo todo olhando para os lados e perguntando: Senhor, e ela? Senhor, e quanto a ela? Senhor, por que ela trabalha assim e a carreira dela parece que está deslanchando mais que a minha? Senhor, e quanto a ela que tomou decisões horríveis e agora parece que está dando tudo certo? Senhor, e quanto a ela? E quanto a ela? E quanto a ela? A nossa cabeça parece constantemente ficar procurando esses modelos, comparando e questionando as decisões e as escolhas, né, que cada uma faz e se perguntando, ou perguntando para o Senhor, num tom completamente orgulhoso: e quanto a ela? Por que com ela é assim? Por que com ela é assim? E Jesus vem e amorosamente, mas muito firmemente, fala para ele: Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que lhe importa? É aquele o que lhe importa pesado, ele tem que soar assim mesmo, é tipo, não é da sua conta. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que você tem a ver com isso? E aí ele continua: quanto a você, olha para mim. Quanto a você, olha para mim. Quanto a você, siga-me. E eu lembro de ter visto esse texto e entendido quantas vezes eu deixei de olhar para o alto para olhar para o lado. E toda vez que eu deixava de olhar para o alto e olhava para o lado, eu caía nessa comparação. Mas Deus nos convida: para de olhar para o lado, não tenta controlar, você não sou eu. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu coloquei circunstâncias diferentes, possibilidades diferentes, carreiras diferentes, vidas diferentes para muitas pessoas. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, olha para a palavra e viva de acordo com aquilo que nós entendemos e que nós buscamos, que eu te revelei para você na palavra. Então, a partir dessa perspectiva, minha história com o trabalho começou a mudar bastante, porque eu comecei a entender que a nossa validação, nosso valor, a nossa identidade não está de forma nenhuma atrelada no que a sociedade está falando, no que as nossas amigas de colégio, nossas amigas de faculdade hoje estão fazendo, o mundo que elas conquistaram, que hoje as redes sociais nos mostram num rolar de dedinhos, e que muitas vezes a gente olha e fala: nossa, mas essa aqui não, nossa, essa daqui pegou DP em quase todas as matérias, e hoje ela tem isso e aquilo. Nossa, mas esse aqui não parava com o namorado e agora está no... A gente começa a olhar, começa a se comparar. Mas eu quero que você, antes de qualquer coisa do que a gente vai ver hoje, aceite, entenda e seja encorajada e confrontada por essa passagem. Com Jesus dizendo para você: o que lhe importa? O que eu estou fazendo na vida das outras pessoas? Quanto a você, siga-me. Siga-me. Olha para mim. Olha para quem eu sou e para como eu estou conduzindo a sua vida. Dito isso, a gente sabe, mulheres decidem sobre trabalho o tempo todo. E quando a gente escreveu, eu e a Cláudia decidimos escrever um livro sobre trabalho, era porque, de fato, nós duas já tínhamos sido muito marteladas e moldadas nesse assunto, mas a gente queria entender um pouquinho se essas questões de trabalho com as quais a gente lutava, era uma coisa só nossa, ou se isso de alguma forma ressoava em outras mulheres também. E aí por isso a gente conduziu uma pesquisa nas redes sociais. E essa pesquisa foi muito interessante de conduzir, porque ela acabou trazendo eco a muitas das inquietações, não só que a gente tinha, mas que a gente já tinha ouvido de mulheres que vinham falar com a gente sobre trabalho. Porque tanto a Cláudia quanto eu sempre trabalhamos, as pessoas muitas vezes tinham inquietações a esse respeito. Puxa, mas você trabalha fora, você não sente culpa? Puxa, mas você trabalha fora, ninguém fala dos seus filhos ficarem na escola? Puxa, mas você trabalha fora, como você dá conta? Puxa, mas você trabalha fora e está na igreja? Essa era uma das clássicas. E é interessante porque a gente falou assim: não é possível, será que é só com a gente que esse tipo de pergunta acontece? E quando a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu que isso está muito mais espalhado pelo nosso Brasil do que a gente poderia imaginar.
mulheres lutam com as questões de trabalho. E algumas das perguntas, algumas das frases que a gente recebeu nas nossas pesquisas foram frases que ilustraram um pouco desse dilema e dessa dor que questões sobre trabalho levantam em tantas das mulheres. E uma delas disse o seguinte, veja só. Eu amo o meu trabalho, mas eu gostaria de poder trabalhar meio período e ser mais dona de casa também e me dedicar mais a alguns serviços na igreja. Talvez essa frase ressoe para algumas de vocês. Essa daí, se não fui eu, poderia ter sido eu a responder. Depois uma outra falou assim, eu gostaria de voltar a ser dona de casa em tempo integral, eu não aguento mais trabalhar fora. Eu quero voltar para casa e ficar o tempo inteiro integral em casa. Enquanto outra fala assim, eu preciso voltar a trabalhar fora de casa, mas eu não queria que fosse o dia inteiro. À medida que a gente foi analisando essas mais de 1000 respostas, a gente olhou e falou assim, é aquele famoso, quem está dentro quer sair, não é? E quem está fora quer entrar. É ou não é? Quem que trabalha fora e exerce, uma atividade talvez integral ou meio período fora de casa, nunca sonhou, às vezes, naqueles momentos mais intensos, tudo que eu queria era só ficar em casa para eu poder fazer pilates 2 da tarde e bolo de chocolate, né? Exato. Agora, quem fica em casa o dia todo, quem trabalha o dia todo em casa, escuta um negócio desse e fala assim, eu também queria, e eu não tenho essa vida. Eu não faço esse bolo aí que você tá achando que eu faço, né? E tantas vezes, mulheres, muitas vezes cansadas ou exaustas dos seus trabalhos em casa, muitas vezes repetitivos e tantas vezes invisíveis, se questionam muitas vezes, tudo o que eu queria era poder trabalhar um pouco fora de casa, porque aí sim eu ia ter mais tempo para mim. E aí quem trabalha fora escuta isso e fala assim, né? Tudo que eu queria era poder chegar no trabalho e ser só o trabalho que eu me preocupo. A gente não sabe o lado do outro, a gente não sabe a realidade da vida da outra, mas assim como Jesus já amorosamente nos ensinou, toda vez que a gente ficar olhando para o outro lado, achando que a outra vida está mais fácil do que a nossa, a gente está deixando de fazer o que Ele nos chama a fazer. Quanto a você, siga-me. E por último, uma frase que me chama muito a atenção sobre essas questões de trabalho também. Foi alguém que disse, e eu consigo perceber a dor dessa mulher quando ela escreve. Eu gosto do que eu faço, mas como não é prioridade, falta excelência. Consigo imaginar talvez uma rotina, uma jornada de trabalho hoje que é diferente daquilo que ela gostaria de fazer, ou talvez uma mulher um pouco que já entendeu que aquilo que ela está fazendo, ou foi ensinada que aquilo que ela faz hoje como trabalho fora de casa, porque não é prioridade, ela assumiu que ela tem que fazer de qualquer jeito. Mas será que é isso? Será que a Bíblia nos chama, se trabalhamos fora, se exercemos uma atividade remunerada, porque não é a nossa prioridade, a gente então faz de qualquer jeito? Para que a gente possa aliviar um pouco a culpa de estar fazendo isso, e aí voltar logo para casa e começar a fazer as coisas que realmente importam, entre aspas? Será que é por aí? É uma conversa confusa, né? É difícil colocar ordem nesses tantos pensamentos sobre trabalho que ao longo de muitos anos a gente foi sendo ensinada. Eu tive uma das mulheres da pesquisa falou o seguinte para mim. Eu sempre sinto uma pressão por parte de alguns membros da igreja, como se trabalhar fora fosse pré-requisito para o fracasso familiar. Será que trabalhar fora pode realmente ser tão catastrófico para o lar? O que será que a gente tem aprendido? O que será que tem moldado as nossas visões sobre trabalho? O que será que tem alimentado a nossa alma a respeito das verdades de Deus sobre isso? Nós temos sido acostumadas e bombardeadas pelo mundo lá fora a colocar a nossa identidade naquilo que a gente faz. A colocar a nossa identidade no nosso trabalho. Pode perceber, é uma questão cultural, e eu nem estou convocando que a gente mude, porque eu acho que isso não vai mudar. Mas quando você está se apresentando para alguém, qual é a primeira coisa que ela quer saber de você? O que você faz? O que você faz? E aí talvez, às vezes, você estufe o peito para falar o que você faz, talvez, às vezes, você fique meio, eu gerencio, cuidado de logística, sou motorista, também sou Uber, eu sou enfermeira, sou advogada, para não dizer que fica em casa o dia inteiro com seus filhos. Como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso fosse uma coisa diminuída.
Nós estamos trazendo para dentro da igreja muitas vezes essa visão. E a gente se curva ou fica meio sem graça de dizer que exerce uma ou outra forma de trabalho por medo do que as pessoas vão nos julgar. O nosso livro nos trouxe isso com muita clareza. Na nossa pesquisa a gente perguntou, você já foi criticada em relação à forma como você trabalha? Mais da metade respondeu que sim. Independente se é fora ou se é dentro de casa. Alguém já apontou o dedo e falou assim, nossa, mas você só fica em casa? Ai, mas você não trabalha, você só dá aula? Essa é a clássica das professoras, né? A clássica da professora é não trabalhar, é só dar aula. Aí você fala assim, vem passar um dia comigo então. Vem, certo? Ai, nossa, mas você fica fora. Mas é o dia inteiro. Todo mundo é criticado em relação ao jeito que trabalha. E o pior, quando a gente perguntou, se você respondeu que sim, quem te criticou? Adivinha quem foi? As irmãs. Irmãs da igreja. Outras pessoas da igreja. Top número 1. Seguido de familiares próximos e também da própria mãe. As pessoas que mais criticam as escolhas de trabalho. Aquelas, nós que somos chamadas a viver em união, vivemos criticando as escolhas de outras pessoas, que são diferentes de nós e que sim, lutam com as mesmas coisas que a gente, têm os mesmos desejos que nós, de acertar. E isso é tão forte, e a gente está tão acostumada ou condicionada a viver de forma a afirmar a nossa identidade no trabalho, que quando a gente precisa mudar de forma de trabalhar, isso mexe demais com a gente. Mexe demais. Grande parte das crises de identidade, assim chamadas, que a gente vê por aí, elas são decorrência de transições de carreira. Elas são decorrência de mudanças que a vida profissional vai fazendo nas mulheres ao longo da vida. E o que a Bíblia nos apresenta é muito mais do que isso. A nossa identidade, ela precisa estar firmada em algo muito maior, em algo muito mais sólido e muito mais bem fundamentado do que papéis que nós desempenhamos. Do que essas respostas prontas e rápidas que a gente dá com tanta facilidade quando alguém pergunta pra gente, o que você faz? E você fala, eu sou estudante, eu faço pós-graduação, eu isso, eu aquilo. Mas quem é você, para além do que você faz? Porque se existe alguma coisa, minhas irmãs, que nos defina, que seja mais permanente do que esses papéis que a gente cumpre em um momento ou outro da vida, vale muito mais a pena a gente usar isso como nossa identidade e não os nossos trabalhos. Eu me lembro, vai fazer 2 anos agora que eu saí da Unicamp. Eu era professora universitária na Unicamp, exerci a docência universitária por mais de 15 anos, os últimos 8 na Unicamp. E eu me lembro quando eu saí, foi uma decisão pensada, eu estava feliz porque eu ia fazer isso. Eu estava fazendo uma migração que me animava, que me estimulava. Eu não via a hora de realmente concretizar isso. Foi pensado, foi sonhado, foi planejado e no tempo de Deus as coisas aconteceram. Mesmo assim, eu me lembro que uns 10 ou 15 dias depois me deram um formulário para preencher. Não lembro do quê. Esses que de vez em quando a gente tem que fazer para cadastro de qualquer coisa aí. E aí eu estava preenchendo com a maior naturalidade, fui lá, nome, tarará, estado civil, tarará, data de nascimento, CPF, tal, profissão. A hora que eu vi aquele profissão, a caneta até voltou assim. Eu olhei e falei, que eu ponho? Eu não sabia o que pôr. E foi um período muito curtinho, mas que talvez você já tenha vivido também. Talvez você já tenha vivido a sensação de preencher um formulário em que alguma coisa ali mudou e isso pesou para você. Talvez o estado civil, talvez a sua profissão, qualquer outra coisa. Mas essa pesada que deu me fez pensar, puxa, realmente alguma coisa não pequena sobre mim mudou. Mas a essência de quem eu sou não muda. A gente pode mudar e preencher coisas diferentes nesses formulários por muitas vezes na nossa vida. Mas existe algo sobre quem nós somos que não muda. E saber isso muda tudo sobre a forma como a gente trabalha.
Porque a gente começa a enxergar o trabalho de uma maneira diferente. E se você quer saber comigo como é isso e como a Bíblia define, então, se eu não sou definida pelo meu trabalho, se eu não sou definida pelas minhas habilidades de gerar renda ou valor para a sociedade, se eu não sou definida pela quantidade de seguidores que eu tenho ou do alcance que o meu trabalho faz, eu sou definida pelo quê? Abra sua Bíblia em Gênesis 1 comigo. Porque logo nas primeiras páginas da Bíblia, na primeira página da Bíblia, existe algo que muda tudo sobre a forma como a gente deveria viver. Muda tudo sobre a forma como a gente trabalha. Porque estabelece de uma forma muito reta e direta quem nós fomos criadas para ser e quem nós somos. Gênesis 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Minha amiga, a nossa identidade está fundamentada em quem Deus nos criou para ser. E Ele nos criou para ser sua imagem. Nós fomos criadas para sermos representantes aqui de um Deus que as pessoas não veem mais. Mas Ele deixou os seus representantes aqui com essa missão, com essa identidade. Você foi criada para refletir o seu Criador. Amém? Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa já desde muito cedo estabelecida para nós na Bíblia. E Ele cria homem e mulher com essa finalidade. Com a finalidade de sermos sua imagem. E veja, tudo é diferente nesses versículos 26 e 27 em relação ao que está vindo antes. Se você olhar depois nos versículos 3, 20 e 24, por exemplo, você vai ver que existia um padrão na descrição da criação que muda nesse versículo. Porque antes, Moisés, quando narra para nós, ele fala assim: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Então disse Deus, haja, e houve, haja isso, e houve aquilo. E o Senhor vai dizendo que essas coisas eram boas. E depois, quando Ele começa a criar os seres vivos, Ele mostra para nós que Ele vai criando cada um de acordo com as suas espécies. Veja lá, o versículo 24 fala isso. 24. E disse Deus, produz na terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. Esse era o padrão. Mas aí a gente chega no versículo 26 e vê que, do 27 e vê que é diferente. Não é, haja homem conforme a sua espécie. É, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é de acordo com a sua espécie, é de acordo com quem nós somos. Nós quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É diferente. Nós somos distintas de todo o resto da criação, porque só nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando Ele nos cria, Ele também nos mostra o que é para fazer. No versículo 28, a ordem é muito clara. Exerça domínio sobre tudo isso aqui que eu estou te dando. E sabe o que é esse exerça domínio sobre tudo isso? Trabalhe. Trabalhe. Sirva. Seja produtiva. Desenvolva este mundo que eu estou entregando nas suas mãos. Como seres à minha imagem e semelhança, desenvolvam o que eu criei. A Bíblia nos mostra em muitos outros lugares que isso faz parte de quem nós somos criados para ser e para fazer. Exercer domínio, governar no reino de Deus. Isso envolve desenvolver a criação, isso envolve trabalhar. O nome do nosso livro, não sem razão, é Toda Mulher Trabalha. Porque sim, porque nós somos chamadas para isso. Nós somos criadas para trabalhar. A Bíblia não vai nos dizer exatamente como, mas ao mesmo tempo ela vai nos dizer como imagem e semelhança de Deus. Em qualquer atividade, não tem uma lista de tarefas do que a mulher piedosa Premium 2.0 faz.
Mas sim, eu tenho muitas orientações sobre como alguém que deve refletir o Criador deve trabalhar. Então, você lembra daquela frase, eu gosto do que eu faço, mas como não é prioridade, me falta excelência? Um trabalho sem excelência reflete quem você foi chamada para ser? Quem você foi chamada para espelhar? Quem você foi chamada para o mundo conhecer? O seu trabalho medíocre, de má vontade, empurrando com a barriga até a aposentadoria, é isso que o Senhor te chama para fazer? A nossa identidade é muito clara e isso muda tudo sobre a forma como a gente trabalha. Eu entendo, Deus ordenou, nós temos que trabalhar com diligência, entendendo que quando a gente faz isso, independente do que é isso, seja você recolher seus legos do tapete de EVA, seja você lavar a louça, seja você estender roupa no varal, seja você entrar no carro de resgate do SAMU para ir salvar alguém que caiu do penhasco, seja você fazer cirurgias, dar aula para criança de 5 anos, dar aula na universidade, seja o que for. Quando você faz com excelência, você reflete a imagem do seu Criador. Porque é tudo para o Senhor. Todo trabalho é para o Senhor. Toda e qualquer atividade que serve outras pessoas, reflete o Criador que você é chamada para espelhar. Qualquer trabalho, em qualquer fase da vida, nós fazemos para o Senhor. E nesse cenário amplo de atividades que a gente pode e deve e é chamada a desenvolver, Deus nos faz de maneiras muito únicas. Ele nos dá talentos e habilidades completamente diferentes. Eu admiro demais pessoas que tenham talentos e habilidades artísticas. Eu não sou dotada de nenhuma. E acho muito legal quando eu vejo as pessoas expressando o seu amor ao Criador, fazendo e usando esses dons e talentos que Deus deu. Não necessariamente porque ela está desenhando uma cruz, porque a gente também confunde, né? E acha que usar a arte para a glória de Deus é só desenhando cruz ou o Calvário. E não, você pode fazer um monte de coisa bonita, porque a beleza aponta para o Criador. Aquilo que nós fazemos com excelência aponta para o Criador. Para de olhar para o lado e falar assim, mas ela desenha tão bem, eu não desenho nada, eu não tenho talento para nada. Para com isso. O Senhor é quem sabe o que Ele dá para quem Ele dá e todos os talentos que Ele concede a cada uma podem ser usados para a glória de Deus. Não existe essa caixinha única da mulher piedosa plus que a gente criou e que acredita que se eu me encaixar nela, aí sim. Se eu estiver fazendo tudo certinho, igual essa caixinha, aí sim. Não existe uma vocação mais digna. Não existe, mas as pessoas que trabalham para o Senhor, todo mundo trabalha para o Senhor, ou deveria. Todo mundo trabalha para o Senhor. Uma coisa que me chamou muito a atenção, foi curioso, quando eu saí da Unicamp, foi algumas pessoas que falaram exatamente isso para mim. Puxa, eu estou tão feliz com essa sua decisão de deixar a universidade e servir o Senhor. Eu entendo o que ela quer dizer, mas assim, eu servi a quem? Quem que você serve? Não é? Gente, o Evangelho, ele liberta. A mensagem da Bíblia sobre quem nós somos e o que nós somos chamadas para fazer, nos liberta de alguns fardos, de algumas culpas que Deus nunca intencionou que a gente carregasse. Todo o trabalho é para o Senhor. E eu te digo de novo, Deus me amassou demais nessa área. Ele foi tão bom, mas tão bom, que Ele só permitiu que eu saísse da Unicamp quando eu tivesse certeza absoluta que se eu continuasse lá até me aposentar, eu poderia glorificar e servi-lo ali, porque eu fazia para o Senhor. A gente faz o que faz por quê? O nosso coração precisa estar alinhado com aquilo que nós fomos criadas para fazer. Independente da estação da vida que você está, existe propósito naquilo que está na sua frente para fazer. Ainda que você olhe para aquilo que está na sua frente e ache, mas é isso. Essa é a fase, essa é a estação, e Deus não nos colocaria em estações que glorificá-lo não fosse uma possibilidade. Ele não nos colocaria em circunstâncias como essa. Então, nessa fase que você está hoje, é possível trazer glória ao nome dele. E que bom seria se a gente saísse daqui, se acabasse agora, né? Seria ótimo se acabasse agora. Quem falar amém, eu vou ficar um pouco magoada, mas assim.
Seria bom se a mensagem acabasse agora, pensando que assim, não, isso é tudo. Então vamos todas sair e trabalhar para a glória de Deus. A gente sai quase assim, né? Sim, mas a gente também sabe que depois de Gênesis 1 e 2, veio Gênesis 3. E Gênesis 3, de 1 a 6, nos mostra exatamente o motivo pelo qual a gente não se relaciona tão lindamente assim com o trabalho, né? A gente escuta e fala assim, eu queria isso aí, mas o trabalho é pesado. Não tem jeito, é exaustivo, é repetitivo, ninguém dá valor. As pessoas puxam o meu tapete, as pessoas me instigam cada vez mais a ser cada vez mais coisa, querem que eu abra a mão da minha família. As pessoas fofocam de mim, as pessoas tentam de tudo para minimizar o meu trabalho. As pessoas sofrem tentações diversas no trabalho. Por quê? Porque nada hoje funciona como deveria. E o trabalho não foi diferente. Quando Adão e Eva comem do fruto e o pecado entra no mundo, tudo é corrompido. E essa atitude de Adão e Eva, que a gente lê em Gênesis 3, mostra que aquilo que eles foram criados para fazer, exercer domínio sobre a criação, não acontece. Porque ao invés disso, eles são dominados por ela. Eles são dominados por uma mentira que a gente escuta até hoje. Será mesmo que Deus é bom? Será mesmo que essa sua ideia de ficar firme na igreja e se ele fosse tão bom assim, você não ia estar numa situação melhor? O mundo fala isso pra gente o tempo todo. O nosso coração enganoso o tempo todo coloca mentiras na nossa cabeça, tentando nos desvincular da verdade de quem nós somos criadas para ser. E hoje nós vivemos, sim, uma imagem de Deus, ainda carregamos a imagem de Deus, mas é uma imagem distorcida. E isso reflete no nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma, enquanto você está querendo voltar assim, animada para casa, eu preciso te falar, o trabalho hoje ele é pesado mesmo. Eu sei que a gente teve uma manhã fora de casa hoje, e está gostoso, daqui a pouco tem o café, a gente vai bater papo, ter momentos gostosos de comunhão, e a gente vai chegar em casa animada, por volta da hora do almoço, e assim que a gente entrar, alguém vai olhar para você e vai falar, o que tem para comer? Aí toda aquela sua, né? Você já começa ali, você é o primeiro... Já sabe, lembra das Olimpíadas do Faustão? Quem lembra das Olimpíadas do Faustão? Você está tentando chegar do outro lado da ponte. Você está animada, mas vê aquelas pedradas assim, sabe? O que tem para comer? Aí você vai na geladeira, põe lá, esquenta o negócio. Aí o filho senta e fala, macarrão de novo? E aí a gente começa a ficar assim meio... Porque o trabalho ficou pesado hoje muitas vezes. E a gente luta assim, com cansaço, com inveja, com vontade de largar tudo. Com vontade de fazer o que eu não faço e a outra com vontade de fazer o que eu faço. A gente luta com crises de identidade. A gente não sabe mais quem a gente é depois que a gente perde o emprego. A gente se vê em casa muitas vezes, depois de um longo período de atividade profissional, a gente se vê em casa por qualquer motivo que nos tenha feito tomar essa decisão e fala, eu não me reconheço mais. Talvez você já tenha vivido isso. Eu não sei mais quem eu sou, eu era ativa, eu era alegre, eu era esperta, eu me arrumava. E agora eu estou aqui, todo dia, Lego, EVA. Né? E a gente começa a olhar e fala assim, será que é isso? Será que é só isso? E essas sensações, muitas vezes a gente vive sozinha. Porque a gente fala assim, como é que eu vou compartilhar isso com alguém na igreja? Lá ninguém vive isso. Lá ninguém vive essas coisas. Mas só que sim. Só que a gente vive essas coisas e não fala. E mais, as pessoas pecam contra nós no trabalho. E talvez essa seja a parte mais dolorida. Pessoas dentro da igreja, fora da igreja, elas pecam contra nós. E a gente peca contra elas também. O mundo não funciona como deveria e o trabalho hoje é difícil mesmo. É difícil. A gente faz e parece que as pessoas têm muito mais facilidade em enxergar o que não é feito do que o que é feito. É ou não é? Tantas coisas hoje tornam o trabalho questionável. A ponto de, às vezes, a gente entender a verdade de que Deus, como o trabalho existiu antes da queda, Ele vai existir no novo céu e na nova terra. Nós vamos trabalhar no céu. E eu lembro muito bem que a primeira vez que alguém falou isso para mim, eu falei, você está de brincadeira comigo. Porque a gente tem uma visão errada do céu.
A gente tem aquela visão meio margarina do céu, né? Meio Claybon, assim, da gente no balanço. Assim. Vocês lembram da Claybon? Lembra do balancinho da Claybon? A gente imagina que a gente vai estar lá e que vai ser isso o dia inteiro. E, né, ver o cordeirinho pulando na árvore, não, na nuvem. Mas não. Nós vamos trabalhar de uma forma completamente redimida. Por quê? Porque a gente vai ser quem a gente foi criada, finalmente, para ser. Totalmente capaz de refletir a imagem e semelhança de Deus. Agora, sim, o trabalho é difícil. Sim, a gente lida com todas essas coisas. Se você achava que você lutava contra qualquer uma dessas questões sozinha, pode ter certeza, você não está sozinha nessas batalhas e nessas lutas. Mas a gente não vive sem esperança. Porque veio aquele que tornaria possível que a gente fosse quem a gente foi criada para ser. Cristo veio. E quando ele veio exatamente para restaurar aquilo que nós perdemos, quando ao invés de exercermos domínio sobre a criação, nós fomos dominados. E quando Cristo veio, ele veio muito melhor do que Adão. Muito melhor. Porque Adão deveria exercer domínio sobre a criação e não conseguiu. Cristo fez isso perfeitamente. Adão deveria pensar como Deus pensa, agir como Deus agiria, mas ele não fez isso. Cristo fez isso completamente. Ele veio para viver a vida que eu e você deveríamos viver e não somos capazes. Mas ele fez mais do que isso. Mais do que isso. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos. Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa incapacidade de seguir e escolher o Senhor. Mas ele fez mais do que isso. Quando ele morre por nós e ressuscita, ele torna possível que a nossa identidade seja restaurada. Ele torna possível que a imagem de Deus fosse restaurada em nós. Porque quando ele vence a morte e nós depositamos a nossa fé nele, ele não nos enxerga mais como pecadoras, mas ele nos enxerga como justificadas. Salvas pela fé por Cristo Jesus. Não por causa daquilo que a gente faz. É totalmente impossível a gente alcançar o favor do Senhor com as nossas melhores obras que você possa imaginar. Porque tudo que a gente faz é corrompido. Mas quando Cristo vem, quando nós depositamos nele a nossa esperança, a nossa fé, no que ele fez por nós, Deus nos enxerga de uma forma diferente. E ele começa a trabalhar em nós para que essa imagem que ele já declarou que nós temos, nós tenhamos de fato. E isso acontece por meio da santificação. Que eu e você estamos ativamente envolvidas a partir do momento que a gente deposita a nossa fé em Jesus. Ele está trabalhando em nós. Nós somos novas criaturas, lembram disso? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E esse tudo se fez novo, significa que até a forma como a gente enxerga o nosso trabalho é transformado. Dia após dia. Dia após dia. Sabe como que isso transforma o nosso modo de trabalhar? Isso nos traz liberdade. Liberdade para fazer aquilo que nos foi dado para fazer, sem achar que é disso que vem o nosso valor. Sem achar que é disso que vem o nosso reconhecimento. Sem achar que é disso que vem a nossa verdadeira identidade. Porque valor, reconhecimento, identidade e realização, tudo isso já nos foi dado em abundância por Cristo Jesus. É Ele que nos concede essas coisas. Procurar cada uma dessas coisas no trabalho só vai levar a decepção. Procurar reconhecimento no trabalho, você pode até ter, mas passa. Dura uma estação e passa. Procurar por honras, procurar por aplausos, procurar por coisas que ficam só aqui, são coisas que não vão durar, não são capazes de nos satisfazer. Quando nós entendemos isso, nós servimos os outros, porque nós já fomos completamente amadas. Então a gente não faz esperando alguma coisa. A gente faz porque a gente já recebeu tudo. Aí sim, eu trabalho com excelência. Estendendo a roupa, lavando a louça,
servindo no meu ambiente corporativo, acadêmico, empreendedor, ministerial, seja onde for. E a gente não faz isso de qualquer jeito. A gente persegue sim a excelência, porque a excelência glorifica a Deus. Deus não nos chamou para mediocridade. Deus não nos chamou para fazer nada de qualquer jeito. E isso é muito confrontador. Desde alguém que está no ensino fundamental, até alguém que está vivendo já os seus anos de aposentadoria. Deus não nos chamou para fazer nada de qualquer jeito. Deus não é glorificado quando a gente faz as coisas meia boca. Deus nos chama a fazer com excelência. Aí talvez você esteja escutando e falando assim, eu tô achando que ela é meio workaholic. Tô achando que, esse papo de fazer tudo com excelência é fazer mais, é fazer mais, é fazer mais. Fazer com excelência não é fazer mais, 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 mais. Fazer com excelência é fazer as coisas certas, dando o melhor de nós. E é diferente. É tão diferente que às vezes a gente precisa parar e olhar esse nosso dia caótico, esse dia cheio de coisa, esse dia que a gente olha e fala assim, eu não estou dando conta de tudo, então algumas coisas eu vou ter que fazer de qualquer jeito, porque todo mundo já pensou isso em algum momento da vida, eu acredito, tá? É muita coisa, então algumas eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Deus, Ele nos dá a medida exata de tempo, de disposição e de capacidade na vida, para a gente fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Não tudo aquilo que a gente quer fazer. E existe uma diferença entre as duas coisas. E essa diferença, às vezes, é mais dolorida do que a gente gosta de admitir. Porque, às vezes, isso significa que, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de coisas boas. De coisas boas. Mas que não são para agora. Porque agora, Deus te colocou uma outra coisa que é mais urgente que você sirva. E sirva e faça com excelência. Então, quando não está cabendo tudo, talvez tenha coisa demais na nossa mão. E a gente precisa ter a sabedoria, a humildade e a coragem de abrir mão das coisas que são demais. Não é fácil. Não é fácil em transições da vida a gente olhar para algumas coisas e pensar, eu vou ter que deixar de fazer isso. Não é fácil. Mas Deus nos capacita pela sua graça, para que a gente possa manter nosso compromisso de sermos imagem e semelhança de Deus, trabalharmos com excelência nas coisas certas. Qual é o melhor uso do nosso tempo hoje? Com que você trabalha? Eu não sei qual é o seu trabalho. Eu não sei se o seu trabalho é totalmente dentro do lar. Eu não sei se você trabalha integralmente no lar, mas tem uma atividade remunerada que você consegue fazer de dentro de casa. Eu não sei se você trabalha fora de casa meio período ou o dia inteiro. Eu não sei qual é a situação da sua vida de trabalho. Mas algumas coisas, a partir de quem nós fomos, que nós vimos agora, pela Bíblia, a gente consegue entender. Você foi criada para servir e honrar o Salvador. Criada para ser imagem e semelhança dele. Pense em todos esses seus trabalhos, todas as atividades que você faz hoje. Você tem feito para a glória de Deus? Você tem feito com excelência, com alegria, sem esperar reconhecimento? Porque às vezes a gente fala, eu faço com alegria, eu faço com propósito, mas a primeira cebola que nosso filho acha na comida, a gente fala assim, eu passei a manhã inteira fazendo por você. E quando a gente tem esse tipo de reação explosiva, orgulhosa, no fundo, acho que é um reflexo de que o que a gente queria era, mamãe, tu és a mais linda. Relevarei esta cebola pelo amor que sinto por você. Pela gratidão que tenho ao vê-la cuidar de mim. Não é isso? Às vezes lá no fundo a gente fala assim, pô, mas é errado eu querer isso? Não é errado você querer isso. O errado é você depender disso para fazer as coisas. Sabe como a gente identifica que uma coisa virou um ídolo para a gente? Quando a gente quer tanto aquilo, tanto, que a gente é capaz de pecar para conseguir, ou a gente peca porque a gente não conseguiu. Então assim, quem é você na batalha pelo reconhecimento? Será que reconhecimento, valor, propósito é algo que você quer
tanto na sua vida, que você é capaz de abrir mão de valores absolutos que a Bíblia te traz, para você finalmente ser reconhecida? Isso é um ídolo. Ou, talvez você não faça isso, mas porque você não tem esse reconhecimento, porque você não se sente valorizada, porque você não se sente isso e aquilo, você peca, porque você não tem o que você tanto queria. E aí você vive amargurada. Aí você vive julgando as pessoas que trabalham diferente de você. Você vive achando, mas ela foi viajar. Mas também, né? Se eu fizesse o que ela faz, se eu ganhasse o que ela faz, se eu tivesse o marido que ela tem. A gente faz essas coisas se ressentindo de circunstâncias que o Senhor colocou para nós. Então é interessante porque falar sobre trabalho é falar sobre algo muito maior do que esse tema. Não é só, não sei se a sua expectativa foi talvez vir aqui e ter uma resposta sobre será que eu estou fazendo certo ou não? Porque essas respostas o Senhor coloca à medida que a gente se debruça na sua palavra e que a gente leva essas coisas em consideração. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? O que eu espero? O que eu desejo com aquilo que eu faço? Para quem? Sinceramente, para quem eu faço o que eu faço? E dentro daquilo que Deus nos chama a fazer, existe muita liberdade, sim. Mas isso não significa que não existam diretrizes. Isso não significa que não existam diretrizes para guiar o nosso trabalho, as nossas escolhas sobre trabalho. Na vida a gente vai ter que tomar muitas decisões, como a gente já tem falado. E sempre a gente quer ser produtiva. Mas será que a nossa definição de produtividade, agora eu começo a realmente já caminhar para o fim aqui do nosso tempo. Será que a nossa definição de produtividade, ela está contaminada pelo que o mundo fala? Ou será que a gente realmente mantém uma visão bíblica sobre o que é ser produtiva? Porque o mundo nos ensina que ser produtiva é fazer tudo e mais um pouco. É fazer mais, sempre mais. É fazer com que 24 horas tenham a duração de 48, de tanta coisa que você consegue fazer. É fazer e fazer e fazer e fazer. Essa é a definição de produtividade. Mas a produtividade bíblica, o Tim Challies tem uma definição que eu gosto demais. E ele fala o seguinte: produtividade é você administrar os seus dons, talentos, recursos, tempo, energia com eficácia. Para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Sabe o que eu mais amo nessa definição? É que em nenhum momento dela a palavra eu existe. A produtividade, ela não é sobre nós. A produtividade é administrar tudo aquilo que Ele colocou na nossa mão para servir outras pessoas. É para os outros. Porque quando é para os outros, é para o Senhor. Produtividade bíblica é administrar o que Deus nos dá com excelência para servir outras pessoas, porque quando assim fazemos, Deus é glorificado. Então, enquanto o mundo pergunta como que eu faço mais, a gente tem que se perguntar qual é o melhor uso do meu tempo agora. Porque talvez, minha irmã, o melhor uso do seu tempo agora seja lá mesmo no tapete de EVA. Talvez o melhor uso do seu tempo agora seja mesmo pedindo um afastamento do seu trabalho fora de casa integral e uma redução de jornada para se dedicar a cuidar dos seus filhos, dos seus pais, de alguém doente que precisa da sua atenção agora. Talvez esse seja, sim, o melhor uso do seu tempo agora, independente do que o mundo lá fora está falando sobre, mas você vai pausar a sua carreira? Mas você vai jogar no lixo esses anos que você estudou? Qual é o melhor uso do seu tempo agora? Isso vai ter formatos diferentes, respostas diferentes, mas o nosso objetivo, ele tem que estar alinhado com quem nós fomos criadas para ser. Refletir o Senhor. Refletir o Senhor. E diante dessas decisões que a gente tanto quer, uma das coisas que mais me ajudou nisso também, é uma frase que eu gosto demais da Jen Wilkin. Ela fala assim: Deus está muito mais preocupado com o coração de quem decide do que com a decisão em si. Eu não sei qual é a decisão que você tomou, ou precisa tomar, ou está no processo. Mas com que coração você toma essa decisão? Porque às vezes, principalmente quando a gente mira na caixinha
de resposta única, que a gente tenta se enquadrar, a gente toma decisões que a gente considera certas, mas a gente toma essas decisões com o coração muito doído, com o coração pesado, amargurado, egoísta, orgulhoso, esperando então, já que eu fiz isso, agora Deus tem que me abençoar. Deus está muito mais preocupado com esse coração do que com a decisão em si. E por mais que isso pareça um pouco contraintuitivo, você fala assim, então a decisão não importa? É claro que ela importa. Agora pensa, um coração focado em ser submisso ao Senhor, em buscar agradá-lo e viver refletindo Ele aqui, é capaz, focado nisso, é capaz de tomar uma decisão que não vai ser agradável ao Senhor? Se o foco é agradá-lo, Deus está muito mais preocupado com o seu coração. E às vezes Ele nos coloca em circunstâncias que vão justamente trabalhar o nosso coração. Até que o nosso coração esteja moldado e lapidado. E é um processo longo que todas nós estamos. Para aprender a desejar apenas o Senhor. E a nossa satisfação, realização e propósito nele. E não naquilo que a gente faz. Quando está nele e não no que a gente faz o que faz com muito mais propósito, com muito mais sentido, com muito mais leveza, porque a gente entendeu quem a gente foi criada para ser e como Cristo nos ajuda nesse sentido. Pode ter problema? Pode. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil aqui. Pelo contrário, na Bíblia a gente lê, no mundo tereis aflições. Qualquer mensagem triunfalista que fale que se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar numa vida livre de problemas, desconsidera inclusive a vida de Jesus, certo? Que não viveu aqui num mar de rosas também. No mundo nós teremos dificuldades, no mundo nós teremos aflições. Aflições que vão afetar diretamente a forma como a gente trabalha, aflições que vão vir do próprio trabalho ou que vão impactá-lo de forma muito direta. Mas a gente tem uma esperança que é Ele venceu o mundo. Então a gente trabalha olhando também para isso, olhando para o alto, olhando adiante e decidindo o que precisa ser decidido com coragem. Talvez essa é a minha última mensagem para você. A acomodação que a gente tem às vezes de esperar que as circunstâncias se resolvam, já que Deus está no controle de tudo, ela não é bíblica. Deus está no controle de tudo. Ele está orquestrando em todas as coisas. Mas nós temos que tomar decisões. Nós temos que ter a coragem de abrir mão de coisas que não cabem mais. Nós temos que ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo se for difícil, porque isso é o que o Senhor tem para nós agora. E a gente faz isso com a esperança de que o Deus que nos criou para trabalhar e o Evangelho que nos capacita para isso, são mais do que suficientes para nos levar por esse caminho. Então, eu não sei qual é a situação de trabalho que você vive hoje. Não sei quais são as escolhas que você precisa tomar ou já tomou. Não sei como está o seu coração em relação a isso. Mas eu gostaria que você saísse daqui profundamente encorajada com a verdade de que onde você está, Deus te chama a servir a Ele e aos outros com excelência. Sem esperar reconhecimento, mas com excelência, buscando a glória de Deus acima de todas as coisas. Independente de onde e como você trabalha. Toda mulher trabalha. E o meu desejo é que você trabalhe para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais uma manhã em que podemos abrir a Tua palavra e de forma tão clara, já nas primeiras páginas da Bíblia, a gente entende tanta coisa sobre a nossa vida que parece que a gente tem dificuldade depois de viver à luz dessas verdades. Senhor, nós entendemos que nós fomos criadas pelo Senhor, um Deus relacional, que não precisava ter nos criado, mas nos criou para a sua própria glória e nos cria diferente de todo o resto da criação. O Senhor nos cria a sua imagem e semelhança, com a ideia assim, de que nós pudéssemos representá-lo aqui nessa terra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos criou dessa forma. Nós entendemos que o pecado nos impede de fazer isso adequadamente. E que isso torna tudo pesado. Isso nos tornou egoístas. Isso nos tornou orgulhosas. E tantas vezes
preocupadas em excesso com o que os outros vão pensar, ou com a nossa reputação, ou se aquilo que a gente está fazendo é o melhor para aquela fase da vida. Senhor, nós entendemos que sem Cristo, a gente continuaria lutando com esses pensamentos e com essas dúvidas. Mas Cristo já veio e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o fato de Jesus Cristo ter vindo, vivido a vida que a gente deveria ter vivido, morrido a morte que era nossa e ressuscitado. Senhor, isso nos traz esperança para olhar para tudo o que a gente faz. As atividades mais corriqueiras, as atividades mais silenciosas, mais repetitivas, mais invisíveis, mais que são muitas vezes desprovidas de propósito aos nossos olhos. Nós podemos olhar para tudo isso e fazer com foco em agradar o Senhor. Porque isso é possível, porque por causa de Jesus, é possível viver representando o Senhor aqui. É isso que nós desejamos, Pai. Nós lutamos contra o nosso próprio coração, nós lutamos contra pensamentos das outras pessoas, contra tentações, contra tantas mentiras do mundo. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a enxergar que o nosso verdadeiro propósito está em quem o Senhor nos criou para ser. E que isso molde o nosso trabalho, qualquer um deles. Senhor, existem mulheres aqui das mais diferentes idades, das mais diferentes fases da vida, com os mais diferentes trabalhos e ocupações. O Senhor conhece cada uma delas, as suas inquietações, as suas dúvidas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor traga consolo vivo e esperança real do que o Senhor nos introduz e nos apresenta na sua palavra. O Senhor nos capacita para fazermos o que devemos. Ajuda-nos, Senhor, a como ouvimos hoje logo no início, a qualquer coisa que a gente faça, nos nossos trabalhos, todos eles, remunerados ou não, visíveis ou não, reconhecidos pelos outros ou não, que nós façamos para a glória de Deus. E que isso nos motive a fazer com excelência. E é em teu nome que eu oro, agradecida e rendida, Senhor, ao teu plano maravilhoso para a vida de cada uma de nós. Amém. Que alegria, queridas, como Deus está falando ao nosso coração. Louvado seja Ele. Valeu. Obrigada. E tem mais, não acabou. Olha como Deus é bom. Essa manhã Deus nos deu de presente para isso. Talvez o seu coração tenha alguma questionamento, alguma pergunta. Nós pusemos no Insta da MPIBA algumas perguntas que estão no livro. E se você tem alguma coisa ainda, alguma pergunta que você gostaria, nós vamos ter um segundo momento para isso. Você vai poder vir nos procurar, fazer sua pergunta. Nós vamos tentar, não vamos conseguir todas de jeito nenhum, né? Responder tudo, mas nós vamos tentar pelo menos algumas ter o direcionamento. A Naná, ela trouxe para nós alguns livros, 2 especificamente, que Deus tem usado a vida dela e da Cláudia Lotz, e aqui de várias outras mulheres também, para trazer à igreja brasileira. Esse livro, Toda Mulher Trabalha, é muito bom. Eu já li, eu recomendo muito para você. É um ótimo investimento. Ela vai estar numa mesa, a equipe dela vai estar numa mesa ali fazendo a venda deste livro. Esse outro está lançando, acho que é... Acabou de sair. Esse segundo livro, Mulheres que Caminham Juntas, é um livro que acabou mesmo de liberar para venda. Ele estava só em pré-venda antes, mas agora ele já está sendo distribuído. É um livro escrito em colaboração com 7 autoras mulheres, sobre mulheres caminhando junto com outras mulheres. A ideia desse livro é a gente refletir sobre esse chamado que nós temos de andarmos juntas, umas com as outras, e o quanto nós estamos preparadas para isso. O foco dele é isso. Então ele tem uma primeira parte que fala da nossa própria devoção, começando então de dentro, e depois na segunda parte, como a gente faz isso para fora, por meio do ensino, discipulado, aconselhamento. Tem um livro bem prático, recomendado para mulheres que lideram e também para mulheres que caminham junto com outras mulheres, mesmo em relacionamentos informais.
Que especial, gente, que privilégio. Só hoje, esses 2 livros, se você quiser estar pegando os 2 juntos, vai estar saindo por R$80, os 2 juntos, tá? Se você quiser comprar separado, daí a gente tem outro valor ali. Então, na mesa ali fora. Vai estar aberto também a livraria do Pregue a Palavra, que é o ministério da nossa igreja, que fala do amor de Deus para todo o Brasil e fora do Brasil, através dos nossos pastores, também vai estar aberto ali. Aqui você tem banheiro, ali você também tem banheiro feminino, água. Nós temos um pequeno cafezinho que com muito amor e carinho as nossas irmãs prepararam para a gente. Você que é visitante, pegar o seu mimo ali. Você que é visitante e quer conhecer mais sobre o Evangelho, vai procurar ali também o seu presente especial e ver se você quer o curso ou não. Ali na mesinha da MPIBA também tem uma eco bag da MPIBA, R$20, se você quiser, para levar a sua bolsinha. E nós vamos ter esse cafezinho e você vai ver se você está com o papel de sorteio. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar aqui o nosso horário. Nós vamos ter um tempo bem breve de tudo, desse tempo aí, para poder aproveitar para as respostas, tá? Então, nós vamos estar dando 15 minutos. Então, agora são 10h26, até a gente levantar um pouquinho, né? Tal. Vamos pensar aqui, 11h15, a gente está aqui novamente para dar continuidade. Como que nós vamos chamar para a segunda parte? Nós já vamos começar com o sorteio. As mulheres da nossa igreja trouxeram presentes para vocês. Nós temos mulheres também que trabalham em várias áreas, empresárias, autônomas, que quiseram doar do seu trabalho também para nós e nos deram vouchers, enfim. Só que nós vamos fazer um combinado. Só vai valer para quem está aqui sentado já. Combinado, meninas? 11h15, voltem aqui.